Olá, muito boa tarde. Mais uma vez, recebendo o ilustríssimo aqui, doutor em História, professor Ramsés. Só que hoje, um pouquinho mais diferente, nesse dia que celebra a República Federal Brasileira, o nosso assunto vamos pontuar e contextualizar mesmo. Fica à vontade. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez ao colega Braga, né? Estou aqui pela segunda oportunidade, então fico muito grato. O tema que foi escolhido faz referência à data de hoje, 15 de novembro, que é a data da proclamação da República, né? É a data que é celebrada a criação do nosso atual sistema de governo, que é o sistema republicano. Bom, então, uma questão inicial que é importante destacar é que, apesar de ser comemorado como um ato cívico, né, como uma data que faz parte do calendário cívico brasileiro, o termo proclamação ele precisa ser problematizado no seguinte sentido, né? O ato que institui a República no Brasil, em 15 de novembro de 1889, em um ponto de vista da análise histórica que a historiografia brasileira vem construindo, sobretudo aí nas últimas décadas, é melhor qualificado como golpe, né? Então, na verdade, esse termo proclamação da República, embora seja oficialmente o mais trabalhado do ponto de vista do calendário cívico, mas o que houve naquele dia foi um golpe militar que teve como principal liderança o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai destituir o Visconde de Ouro Preto, que na época era o presidente do Conselho de Ministros, que era ali o cargo que tinha a função de administrar, de governar o império, né? Estando subordinado a Dom Pedro II, imperador do Brasil. Então, Marechal Deodoro lidera esse golpe militar que destitui o Visconde de Ouro Preto, pondo fim ao Império Brasileiro e instituindo a República no Brasil. Então, do ponto de vista histórico, da análise histórica mais profunda, né, não foi um movimento popular, não houve uma participação da população do sentido de exigir ali uma mudança, embora houvesse anseios, né, de mudança, mas não foi um movimento que contou com essa adesão popular. Foi um golpe que partiu ali dos comandantes do Exército Brasileiro. A programação foi um popular movimento de elite, como se deu, assim, a partir de onde? É um movimento que se dá a partir desse golpe militar, né, em 15 de novembro de 1889, e do ponto de vista social, né, da composição social, é um movimento de elite, né, sem dúvida alguma. Embora os militares tenham desferido esse golpe, mas havia uma mobilização de uma parcela importante da elite brasileira para mudar o regime, né, instituir uma república. E aí, Braga, quando a gente fala nessa elite brasileira, a gente está falando sobretudo dos cafeicultores ali da região de São Paulo, né? O Império Brasileiro, já ali na década de 1870, 1880, né, vai ter como principal produto de exportação café. Então, os cafeicultores paulistas e, em grande medida, também ali do Rio de Janeiro, eles dominavam, do ponto de vista econômico, o Brasil. Todavia, havia uma carência, né, dessas elites de também dominar o poder político, né? Eles tinham o poder econômico, mas, do ponto de vista da organização institucional do Império, o poder se concentrava ainda bastante ali em um núcleo ligado a Dom Pedro II, em um núcleo que estava, sobretudo, na cidade do Rio de Janeiro. Então, os cafeicultores paulistas fundaram em 1870, na década de 1870, o Partido Republicano Paulista, que vai ser um dos principais impulsionadores, né, dessa mudança de regime. Nós temos figuras que, inclusive, vão se tornar depois presidentes do Brasil, né? É o caso do Campos Salles, principalmente, né? E há essa perspectiva da elite de pôr fim ao império e instituir uma república, no sentido
inclusive de mudar o modelo administrativo, acho que a gente vai falar disso em algum momento, para o federalismo, né, o sistema federativo. Nossa república, ela tem como nome oficial República Federativa do Brasil. E esse sistema federativo, ele já é um anseio dessas elites. Porque no federalismo, como funciona? Nós temos os estados e cada estado tem a sua autonomia, tem um alto poder de decisão. Então, São Paulo, sobretudo, queria ter essa autonomia, não queria estar ali presa às decisões do governo imperial, né? Então, a república pensada pelas elites vem no sentido de instituir o federalismo, ter mais autonomia, mais liberdade, diminuir ali um pouco a força do poder central, mas em nenhum momento havia uma perspectiva de mudança social. É importante que isso seja dito, né? Não havia perspectivas de reformas sociais que melhorassem em algum aspecto a vida do povo. Nem a questão da escravidão, que acho que a gente vai falar também, né? Os republicanos paulistas, eles não defendiam o fim da escravidão, né? Não de modo imediato, ainda havia essa perspectiva de continuidade da escravidão também. Tipo assim, e falando um pouquinho dos fatores históricos, sociais, das questões de se vai citar a situação da escravidão, o poder do exército foi crucial para esse império, e o que significou para a República Velha? Bem lembrado. A questão da intervenção dos militares liderando esse golpe em 15 de novembro de 89, isso remonta à Guerra do Paraguai, né, que foi um conflito dos mais sangrentos, né, da América do Sul, é o que provoca o maior número de perdas de vidas humanas na América do Sul. E desde a Guerra do Paraguai houve já um fortalecimento do exército brasileiro, que se destaca, né, nesse conflito. E quando acaba a guerra, os militares que retornam ao Brasil, eles passam a ter a seguinte perspectiva, né, de que a liderança civil, os líderes civis, eles não estavam dando ali a devida atenção, não estavam investindo no exército, na marinha, não estavam conduzindo bem os rumos da nação. Então, desde a Guerra do Paraguai, se cria uma concepção que vai ser bem duradoura na história do Brasil, que é a concepção de que os militares, em determinado momento ali de fragilidade dos líderes civis, devem exercer o poder, né? Devem conduzir os rumos da nação. Então, a partir daí, vai haver uma crescente participação dos militares no debate público no Brasil, na década de 1880, principalmente, né? Tem um militar que se destaca, que é o Sena Madureira, que vai escrever críticas ao governo imperial nos jornais. Ele, inclusive, é transferido para o Rio Grande do Sul. Lá ele encontra apoio, né, do então presidente das armas da província, que era o Marechal Deodoro, que já a partir daí passa a ter uma simpatia, né, por aquele movimento militar. Então, nesse sentido, os militares eles vão se fortalecendo. E tem outros nomes importantes também, o Benjamin Constant, né, que era um militar e professor da Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Tem outro elemento que é a ideologia positivista, né, que já estava presente nos meus militares, que depois, né, vai dar origem à frase que tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso, né, para os positivistas, e considerando aí a incorporação das suas ideias pelos militares, era necessário garantir ordem, no sentido de que não houvesse distúrbios, instabilidade, e progresso, né, no sentido da modernização, do desenvolvimento. Agora, ordem e progresso para quem, né? Dentro do que a gente já falou, para uma elite minoritária que detinha ali o poder econômico, eram grandes fazendeiros, eram latifundiários, né? Essa ordem e esse progresso não eram, né, destinados a todos, né? O que é bem contraditório quando a gente pega a etimologia, né, da palavra república. Vem lá
da Roma antiga, né? Res pública, coisa pública, ou seja, aquilo que todos têm direito de usufruir, de ter ali uma participação efetiva, o que de fato não se concretiza com a criação da República há mais de 100 anos. Logo após o século XX, o Brasil passou por diversas rupturas, como a Revolução de 30, o golpe, né, de 64, e algumas crises. O que trouxe e a estabilidade buscou alguns projetos nacionais para fortalecer, como eu disse aí. Muito bem. Outra questão importante, né? A República no Brasil é um período aí que tem pouco mais de 100 anos, né? Mas foi um período bastante conturbado. E quando nós falamos isso, é importante que a audiência tenha ciência, né? Não é no sentido de afirmar que no império, que na monarquia era melhor, né? Não era, não vamos ter essa ilusão, esse pensamento, né? No período monárquico predominou ali durante 70 anos, né, desse período, continuou, né, e predominou a escravidão, né? Então isso foi uma das maiores mazelas e tem até hoje desdobramentos muito graves na nossa história, na desigualdade social. Então, a monarquia, o império, não foi um período melhor do que o que nós vivemos hoje, né? Agora, isso não significa dizer que o período instaurado a partir da República vão ser flores, vão ser apenas felicidade. Pelo contrário, nós vamos ter uma república muito instável do ponto de vista do respeito às instituições, do respeito à democracia, né? Já começa com um grande problema que a democracia instaurada pela República, ela traz uma série de obstáculos à participação popular. Então, por exemplo, não votavam as mulheres, né? Em 1889 é criada a República, mas as mulheres não votam. Não votavam os analfabetos, né? Que eram a grande, esmagadora maioria da população brasileira. Então, excluindo aí mulheres analfabetos, quem votava? Uma pequena minoria de homens alfabetizados, né? Que correspondia aí a menos de 5% da população. Então, esse predomínio das elites, somado a uma ordem e progresso que vão ser impostos através da repressão, da violência, da força, né? Isso vai tornar o desenvolvimento da República no Brasil bastante instável, né? Como você citou aí, tem 1930, né, quando ocorre outro processo importante que é chamado de Revolução de 30. O Getúlio Vargas emerge ali como novo presidente, mas que também os historiadores contestam, né, o termo revolução e utilizam muitas vezes o termo golpe de 30 para se referir à ascensão de Vargas. O próprio Vargas, em 37, ele dá um golpe e cria o Estado Novo. Em 64, temos um outro golpe militar, né, que vai instaurar uma ditadura que dura aí mais de 20 anos. Então, o fato das instituições democráticas já terem nascido de uma forma excludente, onde a maior parte da população não se integrou de fato como cidadãos, isso fragiliza as instituições, o que facilita, né, favorece esses movimentos autoritários que nós tivemos em 1930, em 1937, em 1945, em 1964, e que, infelizmente, né, ainda é um fantasma que assombra a nossa república, né? Essa ideia de que as coisas podem ser resolvidas pela força, pela violência, passando por cima de instituições como o Congresso Nacional, o Judiciário, né? Instituições que devem atuar na defesa dos princípios republicanos. Forças Armadas, Teodoro da Fonseca, militarismo. Veja, o militarismo, né, as Forças Armadas no Brasil, desde ali da instituição da República,
guardam essa concepção que eu falei, né, de que eles se veem como grandes salvadores, né, da República, em momentos que eles compreendem que a República está em crise, eles que deveriam intervir para solucionar essas crises, né? Então se cria toda uma ideologia, toda uma mitificação em torno das Forças Armadas como uma instituição tuteladora da República, né? O que não é um apanágio, né, uma exclusividade do Brasil. Na América Latina, vários outros países passaram também e ainda passam, né, por esse processo. Argentina, Chile, Uruguai, Peru, né, são países que têm históricos também de ditaduras, de intervenção das Forças Armadas na vida política, porque são regiões que passaram, tal como o Brasil, por processos de colonização autoritários, independências bastante limitadas, né? Então, as Forças Armadas acabam emergindo como uma instituição que busca, através da força, do monopólio ali da violência, intervir nos destinos da nação. O que, é claro, se tornou um grande problema, ainda é um grande problema, né? Sobretudo ali desde o final da ditadura militar no Brasil, onde nós voltamos, né, ao regime democrático. Desde 1985 nós vivemos no regime democrático, que, é claro, sofre constantes ameaças, nos últimos anos ainda mais, né? Mas que é necessário fortalecer de fato a democracia, os princípios republicanos, né? As Forças Armadas, elas fazem parte da República, elas são importantes na defesa do nosso território. Agora, não podem se colocar como uma força política que defina os rumos da nação, né? O papel das Forças Armadas está bem claro na Constituição, sobretudo em relação à defesa externa, né, do Brasil, onde as Forças Armadas devem contribuir impedindo ali o tráfico de drogas nas fronteiras, garantindo ali a defesa do nosso território, né? Não agindo politicamente. Desigualdade social que originou uma marca histórica no Brasil. Isso, do ponto de vista, Braga, da desigualdade social, dos problemas sociais, dos problemas na educação, na saúde, na moradia, não há uma diferença significativa, considerando aí o período da colônia, o período do Império e o período da República, né? Nós temos o predomínio ainda das elites no controle do país, o que repercute nessa ausência de políticas destinadas ali a uma mudança do ponto de vista social, né? Inclusive, muitas conquistas sociais que nós tivemos, elas são recentes, né? Muito recentes, dos anos 2000 para cá, cerca de pouco mais de 25 anos, né? A República, ela já nasce com esse perfil bastante repressor contra aqueles que reivindicavam melhorias nas condições de vida. Nós vemos isso de modo muito explícito, né? No movimento ocorrido lá no sertão da Bahia, que é o movimento de Canudos, de Antônio Conselheiro, que reuniu ali milhares de pessoas que viviam em condições subhumanas, exploradas por grandes fazendeiros, e que viram ali em Canudos uma perspectiva de melhoria das suas vidas, né? Embora tivesse toda aquela roupagem, linguagem religiosa, messiânica, né, representada pelo Antônio Conselheiro, mas era de fato um movimento social que partia da crítica à grande propriedade, ao latifúndio, apresentava uma possibilidade de mudança real na vida das pessoas. Qual foi a resposta da República? Enviaram várias expedições militares para destruir Canudos, né? Na quarta, de fato, conseguiram destruir aquele povoado, né, já gigantesco, né, e reduziram ele a cinzas, né. É o que nós vemos bastante na obra Os Sertões,
de Euclides da Cunha, né, que é um clássico aí do pensamento social brasileiro. E de lá para cá isso se repete, né, em vários movimentos sociais, o contestado em Santa Catarina e as ligas camponesas na década de 60 no Nordeste. Sempre que há uma perspectiva de melhoria social através de movimentos, de mobilizações da população, isso é respondido de uma forma bastante agressiva, né? O que evidencia aí que os direitos, eles são permitidos, são tolerados, desde que não se coloquem nele com uma perspectiva de mudança social. Dentro de tudo isso, a gente vê uma crescente de priorização de políticas nos últimos anos. O que tem enfrentado para a melhoria na tal República de Auro, que a história ensina sobre esses momentos? O que tem novidade? Como é que é feita essas negociações? Veja, de fato, né, nos últimos anos tem crescido muito essa polarização, essa disputa política. E veja, a disputa política, política dentro de uma democracia, isso não é absolutamente nenhum problema, né? Isso é saudável, isso é importante. O que é, de fato, um problema? Quando essa disputa ela começa a se dar do ponto de vista de pregação de um ódio e de pregação de soluções que se voltem contra as próprias instituições republicanas. É saudável se criticar governos por suas falhas, né, na condução do país, isso daí é totalmente válido. Agora, é totalmente antirrepublicano se defender a derrubada de um governo democraticamente eleito, se defender o assassinato de líderes democraticamente eleitos, se defender o fechamento de instituições como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional. Então, quando a disputa ela começa a se direcionar para o fim das próprias instituições republicanas, aí é claro, isso já não pode ser tolerado, né? As instituições elas devem agir para coibir esse tipo de comportamento, que é o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, né, de modo muito contundente. E o conhecimento histórico, a história, ela nos ajuda a refletir sobre esses problemas a partir da análise das experiências que nós já vivenciamos, né? E aí é bem salutar falar da própria ditadura militar como esse exemplo que nós devemos evitar, né? Censura, tortura, execuções, nenhum tipo de responsabilização daqueles que infringem as leis, né? Nós devemos ter esse exemplo da ditadura como exemplo que deve ser excluído, né, da mentalidade política brasileira. E agora é importante também rememorar esses eventos traumáticos para que a população conheça, né, e de fato tenha consciência que é necessário impedir novas experiências como a que nós já vivenciamos, que causaram grande prejuízo, grande transtorno, grandes traumas, né, para a sociedade. Então, como isso pode se dar, né, essa rememoração, essa análise histórica, sobretudo nas escolas, onde o professor ele traga essas questões, reflita com os alunos, mas também através da mídia, né, da força que a mídia exerce, e aí você sempre está aí conosco, né, nessa batalha, trazendo esses debates relevantes para a sociedade, porque nós temos, para o bem ou para o mal, né, na atualidade, esse grande alcance, principalmente das mídias relacionadas às redes sociais, né, aos canais, etc. Então, isso é importante para levar esse debate para um público maior, que vê essa alternativa de comunicação como algo presente em suas vidas.
A gente gostaria que o senhor usasse os 5 minutos no final da nossa entrevista para a gente pontuar a consolidação da Constituição de 88, né? E na atualidade agora do desafio da República, o que ela enfrenta no momento histórico no Brasil. Lá de 88 para a atualidade agora de 2025. Perfeito, perfeito. Veja, apesar da transição que nós passamos ali da ditadura militar para a República em 85, né, apesar dessa transição ter sido bastante limitada, no sentido de não ter havido uma investigação, uma punição imediata ali dos militares, mas o que sobressai aí de conquista dessa transição é a Constituição de 1988, né? Ela tem esse apelido, Constituição Cidadã, e não é por menos. Ela é uma Constituição muito avançada, né? Ela traz o que nós chamamos de gerações de direitos, ela traz várias gerações de direitos, né? Os direitos individuais, que são aqueles onde o Estado ele deve se omitir de interferir na liberdade do indivíduo, traz os direitos sociais, que são aqueles onde o Estado ele deve agir de modo propositivo, desenvolvendo ações que garantam saúde, educação, cultura, lazer, moradia, e também traz os direitos difusos, né, aqueles que pertencem à coletividade, né, como a defesa do meio ambiente equilibrado, que é um debate que hoje nós estamos tendo ali muito destaque, né? A COP30, né, está ocorrendo lá em Belém do Pará. Então, a Constituição ela abarca ali uma ampla diversidade de direitos que foram construídos ao longo da história contemporânea. A Constituição de 88, ela é a primeira do Brasil, né, que traz a ampla possibilidade de voto, inclusive acabando lá com o voto do analfabeto, que foi instituído em 1891 e atravessou todo o século XX, uma grande vergonha para a nossa democracia. A Constituição de 88 ela traz de modo oficial o sistema de saúde pública, que é o SUS, né, Sistema Único de Saúde, que é um dos mais importantes que se tem conhecimento no mundo, né? É um sistema onde todos os brasileiros têm acesso gratuito à saúde, o que não ocorre em todas as partes do mundo. Nos Estados Unidos, se você ficar doente, tiver algum acidente, tem que pagar ali uma soma exorbitante para ter um atendimento médico, porque não tem saúde pública. Tem um sistema previdenciário que está presente na nossa Constituição e que antes era algo relegado, né? Algo exclusivo de alguns grupos sociais. A Constituição de 88, ela é sem dúvida uma conquista que deve ser protegida e deve ser conhecida, né, para que todos saibam a sua importância e possam difundir a necessidade de avançarmos cada vez mais para aprimorá-la, né, nunca para retirar direitos conquistados aí com muita luta. Professor, muitíssimo obrigado. E, assim, que pena que o nosso tempo ele podia se alongar para a tarde toda. É bom ouvir, é bom trazer esse conhecimento e realmente quem sabe do assunto. A gente fica arrepiado com as suas palavras, a forma de, tipo assim, você traz esse assunto com muita certeza, com muita clareza e segurança no que fala. Porque pelo conhecimento sabe que você tem demais. Então, tipo assim, dê um conselho para o jovem que está se formando em história, tipo assim, o que ele deve fazer quando ele começar na sala de aula para fechar? Bom, para fechar, eu acho importante que os jovens, né, que buscam essa atuação na sociedade através do magistério, através da docência, que procurem despertar nos alunos essa preocupação com o bem-estar, né, da sociedade do ponto de vista de conhecer as experiências históricas do nosso país, e não só do nosso país, do nosso continente, do mundo em que nós vivemos, para que eles possam atuar de forma cidadã, de forma democrática,
desenvolvendo aí a empatia, né, com os grupos que formam o nosso país, que é um país muito diverso, né, etnicamente, e essa experiência na sala de aula é fundamental, né, porque é a partir daí que é possível uma mudança de fato na mentalidade, porque leis, decretos, né, vão e vêm, mas eles não servirão de nada se não tiver pessoas formadas, cidadãs, que entendam a importância de desenvolver ações para a construção do bem-estar comum, do bem-estar da nação, né? É claro, nós somos indivíduos, temos nossas particularidades, mas se nós não temos essa visão geral de que é importante que todos tenham uma condição de vida adequada, isso se volta contra o próprio país, né, contra a própria coletividade. Então é isso, agradeço mais uma vez e reitero aí a minha disposição para o que precisar. Nós já se sinta mesmo do tardear, vamos chamar outras vezes. Tudo que é bom volta. Volta de segunda, volta a terceira. E aqui fica nossa lembrança, nosso legado representado nesse momento de discussão. Valeu, Braga. Entendeu? Espero que esse conhecimento vá bem longe, como sempre, nosso projeto Programa Tardear lá, e possa abrilhantar, e possa despertar, como você disse assim, alguém que tenta mais conhecer e buscar conhecimento riquíssimo que eu tenho no Brasil. Precisa não deixar morrer e vivenciar cada vez mais. Exatamente. Obrigado, show! No ar, a alegria que contagia. Programa Tardear, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra se entreter.